O enunciado desse problema traz vários dados e pede para a gente calcular a queda de pressão total e a potência da turbina. Mas antes de calcular a queda de pressão total, vamos entender como que ela funciona. Então, para a gente entender como funcionam as perdas de carga nas tubulações, a gente precisa entender quais são as pressões que um fluido pode possuir, que é a pressão dinâmica, a pressão estática e a pressão hidrostática. A única pressão que vai sofrer redução devido ao atrito das tubulações e acessórios é a pressão dinâmica, porque para haver perca por atrito precisa existir movimento, e a única pressão que existe devido ao movimento é a pressão dinâmica. Então é com essa pressão que a gente vai trabalhar para calcular as percas de carga. Então, basicamente, como é feito isso aí? Pega-se a pressão dinâmica e se multiplica por um coeficiente de perda, né? Essa seria uma forma genérica. Na verdade, a gente tem dois tipos de perda, né? Que é a perda localizada e a perda nas tubulações, né? A perda localizada ela é causada por válvulas, torneiras, entradas e saídas de tubos. E a perda na tubulação, como o próprio nome diz, é a perca da própria tubulação do sistema. Essa aqui é bem tranquila, é só multiplicar a pressão dinâmica pelo K, que é tabelado, que esse K ele vai vir de tabelas como essa daqui, ou tabelas como dessa daqui. E a perca causada pelas tubulações, também a pressão dinâmica multiplicada pelo coeficiente de perca da tubulação, que consiste em que o comprimento da tubulação vezes, fugiu o nome desse F aqui, é o fator de atrito, dividido pelo diâmetro da tubulação, né? Para encontrar esse fator de atrito, ele é encontrado no diagrama de Moody, né? A gente primeiro encontra o número de Reynolds e depois a rugosidade relativa. Com esses dois dados, se encontra lá no gráfico esse F aqui. Então, nesse problema a gente pode identificar duas perdas localizadas e uma perda por tubulação. A primeira perda localizada se encontra aqui na entrada desse tubo, que tem um coeficiente de 0,05, e a segunda perda localizada está localizada nesse bocal de saída, que tem um coeficiente de 0,5. E a gente tem também a perda da tubulação. Então a gente pode calcular separadamente cada uma dessas perdas. A primeira perda, PL1, que é a pressão dinâmica vezes o coeficiente. Aqui o problema não nos trouxe a velocidade, então a gente faz alguns cálculos aqui com os dados que o problema nos trouxe. Encontramos a velocidade, jogamos aqui de volta na fórmula e encontramos a perda de carga que ocorreu na entrada da tubulação. A mesma coisa acontece com o PL2. Temos a pressão dinâmica vezes o K. Achamos a perda de carga localizada na saída da tubulação. Depois calculamos a pressão perdida pela tubulação. Para fazer esse cálculo aqui, a gente tem que primeiro encontrar esse F. Para encontrar esse F, a gente precisa antes encontrar a rugosidade relativa, o número de Reynolds. Com esses dois dados, a gente vai lá no diagrama de Moody e encontra o F. Depois volta para a equação e encontra a perca que ocorreu na tubulação. Depois basta somar as três percas e vamos ter a perca total. Na próxima questão a gente precisa encontrar a potência da turbina. Mas antes vamos entender como calcular a potência gerada por uma turbina e a potência transmitida por uma bomba. Qual é a diferença entre esses dois casos? No caso da turbina, a potência gerada pela turbina é igual à vazão do fluido vezes a pressão do fluido. Como a gente encontra essa pressão aqui? É a pressão inicial do sistema, menos a pressão final, menos a pressão das perdas, vai dar essa pressão aqui. Basta jogar aqui e vai encontrar a potência gerada pela turbina. Quando é uma bomba, a fórmula é a mesma, porém o que muda aqui é a pressão. No caso, muda os sinais, né? Seria a pressão final mais a pressão de perdas, menos a pressão inicial. Isso aqui vai dar um valor negativo, o que torna, por isso que quando a gente encontra um valor negativo de potência aqui, significa que é uma bomba. Então, aplicando isso aqui na letra B, nós vamos ter que a potência gerada pela turbina é igual a vazão vezes a pressão. A pressão, qual é a pressão? É a pressão inicial menos a final menos as perdas. Aonde se encontra essa pressão inicial? É aqui onde começa o sistema. Seria o ponto zero. Então,
quais seriam as possíveis pressões que a gente tem nesse ponto aqui? A pressão dinâmica, pressão estática e pressão hidrostática, né? A gente sabe que a pressão dinâmica aqui não existe porque a velocidade é desprezível. A pressão aqui a gente também cancela porque ela é atmosférica e vai acabar se cancelando igual com essa daqui, então a gente cancela. Aqui a gente só tem a pressão hidrostática. Calculando, a gente encontra esse valor aqui. A pressão final se encontra ao final do sistema. Quais são as possíveis pressões que a gente pode ter aqui? Novamente, dinâmica, estática e hidrostática. Nesse caso aqui a gente só vai ter a pressão dinâmica, né? Essa pressão que foi cancelada porque é igual à atmosférica. E aqui a gente não vai ter valor porque a cota aqui é zero. Então a pressão final a gente vai ter esse valor aqui. A pressão de perdas a gente já calculou na letra A. Então basta a gente fazer o somatório, né? Pressão inicial menos a final menos as perdas. Vai dar esse valor aqui de pressão. Agora basta a gente voltar aqui na fórmula. Essa vazão aqui a gente encontrou já na resolução da letra A. Joga os valores aqui e vamos encontrar a potência gerada pela turbina.